Esta é a parte 2, o bloco 2 do Entrevista na Beira do Rio com o Cafundó Clóvis Domingues. Hoje ele é o secretário municipal de Meio Ambiente do município de Montenegro e tem um grande envolvimento na política, é um pedetista fanático, né? É um brizolista de primeira linha, né? Bom, tu já no primeiro bloco tu já falou, né, Cafundó, como é que foi o teu despertar para a política, né? Mas na prática aqui em Montenegro, qual é que foi a tua primeira ação na política? Em que ano tu entrou no PDT? Por que escolheu o PDT? Realmente, eu já vinha desde lá da questão que eu te falei, lá do Campo do Meio, do Getúlio, da morte de Getúlio. O meu pai era trabalhista, por ser um trabalhador, ele tinha envolvimento com o trabalhismo, então ele era envolvido com o trabalhismo. E eu, quando vim para Montenegro, eu sempre tive a tendência, porque a gente é de uma geração que ouviu aqueles discursos inflamados de Leonel no rádio. O Leonel de Moura Brizola tinha um dia por semana, toda sexta-feira no rádio. O Getúlio, né, se ouvia muito, então se ouvia falar muito o envolvimento desses homens com o trabalhismo, com o trabalhador, né? E a gente também não tinha perspectiva também, né? Eu sou filho de família também pobre, né? Então a gente só vislumbrava aquilo que nos falava, que demonstrava que poderiam ter uma inserção maior junto a esse pessoal mais pobre. E aí as escolas que foram feitas por Leonel de Moura Brizola, né, na década de 60, né, 6 mil e poucas escolas, quase 7 mil escolas, botando a funcionar no Rio Grande do Sul, isso é um marco fantástico, queira ou não queira, ninguém renega isso aí. Todo mundo... Brizoletas, né? As brisoletas, né? Mas 7 mil escolas no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa fantástica, nenhum governante conseguiu fazer no Brasil todo, né, em 4 anos. Então foi uma coisa fantástica, botou a funcionar. Então a preocupação com a educação que o Brizola tinha e depois com o CIEPS, isso tudo foi nos marcando. E eu sou dessa década, dessa época, né? Eu sou da Revolução de 64, eu estava também já com 14 anos de idade, né? 61 eu estava com 14 anos de idade. Então eu já morava aqui no Circo Operário Ferroviário, meu pai era econômico no Circo Operário Ferroviário, na Tristão Fagundes, né, que tinha ali onde é que está a escolinha hoje ali, a Pingo de Gente, ali era o Circo Operário Ferroviário. Meu pai era econômico ali, pegou fogo quando meu pai morava lá, quando nós éramos donos lá. Então eu tinha já aquele envolvimento ali, tinha a aviação ferra toda se reunia ali, os ferroviários, né? Porque ali era o Circo Operário Ferroviário, então todos os ferroviários era tudo trabalhista. Tudo trabalhista, não tinha exceção praticamente, muito raras exceções. Então todo mundo se envolvia muito com a política e a gente também ia pegando aquilo ali, ia ouvindo os discursos, ouvindo as pessoas falando lá internamente, e a gente foi se moldando dentro dessa proposta trabalhista. Eu sempre fui admirador, desde mim mesmo. Entende? O meu pai, num período, na época dele, até ele deu uma escapada para o Fernando Ferrari, que foi uma dissidência do PTB na época, né? Ele foi para o MTR, né? O Fernando Ferrari criou, e aí o meu pai também meio que... Mas a gente também naquela época era mais guri. Mas então eu me envolvi com o trabalhismo, me envolvi por causa das questões do Brizola. A inserção junto à educação, né, esse envolvimento do desenvolvimento que ele criou naquele período, os enfrentamentos a nível mundial das empresas que exploravam o Brasil, no caso do Brizola e também do Getúlio, mas principalmente o Brizola aqui, onde a telefonia que ele encampou, né, a energia elétrica também que foi encampada por ele também. Então são questões que a gente via um nacionalismo, porque eu sempre fui municipalista e nacionalista. Claro. Eu gosto muito do meu município e tenho questionado aqui, quando tu fala em questão política, e eu estou fazendo um gancho, quando nós fizemos a questão da água em Montenegro, a discussão da água em Montenegro, entre privatizar e manter como está com a Corsã, eu queria municipalizá-la. E tem discutido muito, e o Paulo disse sempre, isso já é água passada, não adianta mais, não tem mais volta. E eu digo, mas vamos tentar resgatar. E eu gostaria que municipalizasse como outros municípios fizeram, municípios envolvidos com o municipalismo, né? Os seus cidadãos explorando as suas coisas. A estatal Corsã hoje em Montenegro, ela recolhe 12 milhões de reais em Montenegro. E eu tenho certeza que não gasta 4. Sobraria 6 nessa estatal, nessa autarquia municipal, que outros municípios fizeram. Novo Hamburgo fez, São Leopoldo fez, Santa Maria fez, Ivoti fez, uma infinidade. Uruguaiana lá foi privatizado, que eu não concordo com a privatização. Se é para privatizar, fica com a Corsã. Claro. Mas municipalizar, eu sou a favor. Uma coisa nova. Então aí a gente desenvolveu, porque já vinha dessa origem do Brizola lá, que fazendo esses enfrentamentos, que a gente sabe que na minha opinião, o Brasil não poderia ter passado pela Revolução.
A revolução foi o atraso do Brasil. Todos os países do mundo que eram comunistas viraram hoje globalizados. Praticamente todos eles, com exceção de Cuba e Coreia, né, os paizinhos menores, mas a China, né, os outros países que eram socialistas, tudo aí hoje na globalização. E o que aconteceu? Esses países se desenvolveram, porque acharam os seus caminhos. Nós não poderíamos ter forçado um caminho. Não sei se eu me faço entender. O que não deveríamos é ter terminado com a democracia. A democracia tinha que ter continuado, respeito quem tem a visão diferente, mas eu acho, a minha visão, acho não, eu tenho certeza na minha visão que nós teríamos um crescimento maior, nós teríamos um Brasil diferente se nós, claro que seria certo que seria diferente, se nós pegássemos, não tivéssemos tido uma revolução e sim continuássemos caminhando por lá, ou socialismo, ou comunismo, o que viesse. Okay. Mas lá adiante nós melhoraríamos. Clóvis, na tua opinião, por que o Brizola nunca conseguiu se eleger, era o grande sonho dele, presidente do Brasil, né? Já que ele tinha essa camada da população toda ao lado dele? É exatamente essa perda, né? Porque o trabalhismo sempre teve uma inserção muito forte numa visão socialista, dando a impressão de... É o que, na minha visão, e eu sei que eu tenho contestadores, muitos me contestam, mas eu acho que a história vai resgatar essas questões, quando se fala muitas vezes nas pessoas que são, dentro dos seus países, nacionalistas. Getúlio Vargas foi morto, para mim, ele terminou o seu governo quando ele quis fazer o enfrentamento das remessas de lucro para os exteriores. Quando a remessa de lucro é um calcanhar de Aquiles dos países. João Goulart foi a mesma coisa. Quando foi fazer as reformas de base, automaticamente ele foi pegado e feito golpe militar. Por quê? Porque as pessoas não queriam que as revoluções viessem. Claro que eu vou dizer que socialismo é muito bom quando não mexe no meu. Né? Quando mexe no dos outros é muito legal. Quando, mas no meu, vai indo, aquele negócio. Isso é difícil, eu não tenho. O alto, eu não tenho. Vamos fazer. Aí quando fala na galinha, que tem 3 galinhas, dá uma para cada um. Não, galinha eu tenho, galinha não vamos fazer. Então as pessoas não querem fazer o socialismo porque mexe com eles. Hoje em dia já não tem mais esse campo para socialismo, mas já teve. Então, eu acho que essas questões seriam importantíssimas. O Brizola não teve a ascensão à presidência da República porque era um grande nacionalista. E o Brizola mais na essência ainda do que João Goulart, que era um grande latifundiário. Também tinha uma inserção junto ao socialismo, né, a visão de distribuição melhor no Brasil, né, Getúlio também tinha, mas o Brizola não era um grande fazendeiro, ele era filho de família pobre também, família humilde, né, que casou com uma mulher rica, que é a irmã do João Goulart, né, a Teresa Goulart, e aí com isso ele pegou e o mundo todo viram nele um mundo que era muito forte. Isso sabe, não é eu que estou dizendo. O americano que fez a Revolução do Brasil. O americano que fomentou a Revolução. Por que o americano fomentou a Revolução do Brasil? Porque tinha os seus interesses não contemplados. Nós sabemos, isso aí é histórico, não preciso eu dizer, todo mundo sabe. Né? O americano não queria, e não queria o quê? Que Brizola também fosse presidente, porque sabia que se o Brizola presidente do Brasil, o Brasil teria uma outra visão, criaria nos brasileiros o nacionalismo. Dos versos do Brizola é o japonês da pátria. Brava gente brasileira, longe vai, termo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O hino do Brizola, hino do trabalhismo, né? Aquela visão socialista do Brasil, né? É uma visão de trazer o Brasil, as coisas dos brasileiros. Evitarmos que tudo que é riqueza que nós temos, o Brasil cresceu, o Brasil melhorou. Realmente o Brasil cresceu, o Brasil melhorou, mas o mundo todo cresceu, o mundo todo melhorou. Agora, e não renego isso aí, agora o Brasil, na minha visão, com um governo nosso, um governo nacionalista, nós teríamos essa riqueza sendo trabalhada melhor dentro do Brasil. Essa riqueza que nós temos aqui, Vale do Rio Doce, tudo, nós vimos agregar valor a essas exportações brasileiras, ao soja que mandamos para lá in natura, poderíamos mandar, né, trabalhado, como os países fazem. O americano compra de nós, trabalha lá e vende adiante o boi lá. Então, isso para mim é nacionalismo. Isso o americano não quer e o europeu não quer que nós façamos. Okay. Clóvis Domingues, se fosse para resumir a campanha eleitoral que elegeu Paulo Azeredo, essa disputa acirrada que houve com o candidato Marcelo Cardona, como é que tu faria esse resumo? O que tu tem a dizer? Talvez tenha sido a campanha, que tu já participou de várias outras, né, pelo PDT, mas talvez tenha sido a campanha que tu mais... E o MDB também. O MDB também? O MDB.
É mesmo? Sabe que antes do PMDB, que o pessoal diz, eu sou PMDB desde pequenininho. PMDB não existia, né, ninguém? Era do MDB. Eu era do MDB, como todos nós fomos que estávamos na oposição, fomos obrigados a estar no guarda-chuva do MDB, claro, né? Claro. Então, quem era de qualquer segmento político no Brasil ficou só Arena e MDB. Eu fiquei no MDB. Então, Mas essa campanha do Paulo Azevedo, como é que tu define ela? Como é que detalhe que trouxe a vitória para o Paulo Azevedo? Porque o que se dizia aí 2 dias antes é que já estava ganho aí para o lado oposto, né? E o pior de tudo é que eu acreditei também, né? Claro que a gente não se desmotivou total, né? Mas nos deixava muito contrariados, né? Vermos como estava sendo conduzido a campanha política, a mídia, né? Muitas mídias, né? Envolvidas, dizendo que já estava candidato A, já tinha ganhado, que não precisava nem fazer mais campanha. Nos deixava muito contrários. Mas eu também vou dizer para ti também que eu fico muito alegre. O Paulo me corresponde à minha expectativa como governante. E eu tenho ouvido de dentro do meu segmento político, muitas vezes de alguns que dentro do segmento, eu não governaria assim. E eu tenho dito muitas vezes, mas por isso que tu não foi eleito, ou tu não teria essa mesma visão, porque eu confio plenamente, eu gosto da maneira que o Paulo governa Montenegro. Eu vejo esse enfrentamento que está sendo feito. Nós sabemos de todas as dificuldades que temos, claro. E temos, mas eu fico contente também em saber que ele também é um municipalista, ele tem a preocupação com o dinheiro público, a preocupação com as coisas públicas. Para mim foi uma vitória que nos mexe conosco e me faz a ficar mais envolvido no governo dele, muitas vezes com a necessidade de sair, cuidar dos meus negócios, das minhas coisas, mas a gente se sente comprometido também por também ser um abalista da eleição dele. Quantas vezes tu já pensou em abandonar a prefeitura e voltar para o teu serviço privado, e quantas vezes tu já reformulou essa ideia? Mais de 100 vezes. de 100 vezes. Mais de 100 vezes eu pensei comigo, e mais de 20 eu já disse para o prefeito, pelo amor de Deus, eu não posso mais, eu sou um velho, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero caminhar na praça, quero lhe ajudar, quero ir lá no café, nos lugares públicos, dizer que o senhor faz um bom governo, um governo sério, um governo correto, um governo voltado ao cidadão, mas também eu queria viver a minha vida, eu estou no fim da vida, e ele só faz assim, vou te cortar a língua, ó. Então a gente fica, mas é verdade, viu, Adriano? Eu digo com sinceridade, eu fico contente, eu sei das dificuldades que nós passamos, sei das dificuldades que se tem. Governar não é fácil, claro. Eu respeito o que os outros passaram, os outros governantes tiveram. Foi muito bom pra gente, porque a gente muitas vezes fazia muita crítica. Não fizeram isso, não fizeram aquilo, poderiam ter feito muito mais, entende? Não fazem porque tem má vontade. E hoje eu digo com tranquilidade, eu vou dar alforria para os outros governantes. Né? O teu pai foi um grande prefeito, famoso por ser o homem de fazer, de tocar obras, né? O Germano também, né? Os dois numa linha de oposição, mas sempre muito positivo. Estou sendo honesto, sabe disso, que é verdade, né, seu Hélio. Mas a gente sabe que homens muitas vezes que fazem esses enfrentamentos, muitas vezes necessário, naquela época as coisas não eram tão. Hoje nós temos muito mais mídia, né? Tem muito mais gente falando. Então, a gente ouve mais o Joacer, nosso vereador Joacer. Valeu, camarada! Então, na questão do Paulo, eu fiquei particularmente contemplado. Onde é que ele ganhou a eleição? Que detalhe que foi o divisor de águas? A persistência, né? A persistir. O Paulo foi persistente, ele foi firme. A todos os momentos que se diziam que não. No último dia, um dia antes da eleição, nós fomos ainda lá no Sargentão e fomos a alguns lugares de noite. E aí nós fomos bem tratados com as pessoas. Nós lá no Sargentão, lá todo mundo nos abraçava, né? Cumprimentava. Claro que sempre tem um ou outro que não, mas a maioria nos tratavam bem. Fomos em diversos locais. E o Paulo ainda, quando nós saímos, o Paulo ainda comentou ainda comigo, onde é que está todos os votos dos outros que nós não temos? Porque as pessoas pareciam que também tinham um envolvimento conosco também. E muita gente, os outros partidos de fato votaram no Paulo, muita gente do PMDB votou no Paulo. Sim. Muita gente da prefeitura votou no Paulo. Sim, sem dúvida, claro que sim, e muitas vezes, né, tem essa cobrança é feita e não se sabe quem votou e quem não votou, mas a gente sabe que sim, né, no momento dizem que o PMDB também nos apoiou em parte do pessoal do Chacal, né, outros segmentos políticos, pessoal do município. A política é uma coisa dinâmica, né? As pessoas muitas vezes, nós tínhamos 3 candidatos, nós sabemos que hoje quando falam mal de nós, e nós temos que reconhecer e sabermos isso aí, o cidadão tem que discernir essa diferença, que de cada 3 votos, só um voto votou em nós.
2 votaram contra nós. Então as pessoas têm que entender que quando tu vai em qualquer lugar onde tem 9 pessoas... Na verdade eram 4 candidatos, né? Eram 4 candidatos, mas os votos em si foi dividido em 3. Mas o que se diz é que muita gente dos outros candidatos votaram no Paulo. Sim, isso também. foi um fator determinante. Né? Também é que o PDT, historicamente, nós sempre tivemos nessa faixa de 12, 13, 14, 15 mil votos, nós sempre tínhamos em Montenegro, e sempre tivemos. Então não foi anormal, o que houve foi uma divisão mais equitativa, em 3 candidatos. Nas candidaturas, a candidatura do Marcelo, né, ficou com um número, né, também muito próximo do nosso, e os outros candidatos somados também ficaram no outro número. Então ficou 3 números praticamente iguais. Então de cada candidato, de cada 9 pessoas que a gente encontra, 6 votaram contra nós. Isso é histórico, tá ali, números. Então a gente sabe que tu vai em qualquer lugar e muitos desses não continuam contra nós. Mas não quer dizer que a gente não vá nos lugares, viu, Adriano? Isso é verdade. Tudo que é lugar que nós vamos, nós somos bem recebidos. Para as pessoas em Montenegro, no interior, aqui na cidade, tudo que é lugar que se vai. Né? O gabinete é aberto à população. Temos dificuldades em algumas questões, tínhamos e temos ainda a questão dos buracos na cidade. Melhoramos bastante, fizemos aí 80 buracos agora nos últimos dias, aí arrumamos esgoto pluvial e questão de ruas, né? Conseguimos arrumar, ainda tem mais uns 80, 100, vamos fazê-los todos no tempo, mas vamos fazer rapidamente, questão de mais um mês, nós vamos dar tudo sanado, se Deus quiser. A questão da limpeza pública, nós temos aí com o pessoal trabalhando aí, fazendo limpeza na cidade. Nós sabemos que humanamente é impossível nós fazermos tudo no primeiro momento, mas o cidadão também contribuindo e nos ajudando, o município de Montenegro vai ficar mais bonito, vai ficar mais maravilhoso. A questão do Paulo, que tu me perguntaste, no fim eu fiquei devagando, né? O Paulo, ele foi persistente, ele foi lutador, ele sempre acreditou na vitória. Não desistiu até o último minuto, né? Nem até o último, mas de verdade mesmo, ele nunca pensou que ia perder a eleição. Foi um diferencial isso? Foi sim, tenho a certeza, porque aí ele motivou os seus, né? E o Paulo tem uma coisa muito boa, quem que trabalha com ele sabe, ele é motivador, ele é cobrador, ele está permanentemente cobrando. E ele conquistou votos aí no sábado de noite ainda? Ah, sem dúvida, tenho a certeza absoluta que sim, muitos votos, muitos telefonemas, muita busca, ídolos, lugares públicos, lugares com pessoa, e ele trabalhou até o último momento que parece que as outras campanhas se acomodaram. Perfeito. Segundo foi falado, as campanhas se acomodaram, e agora eu não vou te negar que os números que se apresentavam na mídia nos desestimulavam muitas vezes a gente, mas também no momento que tu saía a campo, tu via que não era bem assim. Nós trabalhamos muito, nós fizemos muitas carreatas, muitos trabalhos nos bairros, permanentemente, até nos últimos dias, correndo, dia e noite, nós entrávamos à noite adentro, 8, 9, 10 horas da noite, trabalhando sem parar. Entendeu? Eu caminhando, conversando com as pessoas, pedindo voto, e isso as pessoas vão valorizando, né? Aí tu via que os outros candidatos não faziam a mesma coisa. Não tiveram o mesmo comportamento. O Paulo tem uma coisa que é inegável dele, é muito trabalhador. E trabalha sem parar. E quando tu trabalha, o resultado vem, né, Adriano? Tá bom. Cafundó, infelizmente o nosso tempo estourou, porque a gente tem que subir o nosso programa para o YouTube, né? E tem um limite ali. Eu quero te agradecer profundamente pela presença aqui na Beira do Rio, gentilmente vindo aqui para a gravação do nosso programa, e dizer que as portas do Grupo Progresso de Comunicação sempre estarão abertas aí para o amigo. Eu agradeço, Adriano, agradeço ao Grupo Progresso, né, que a gente tem tanto carinho, de verdade. Estou sendo honesto contigo, é verdade, o João sabe disso, e vamos lutar para que o Grupo Progresso tenha 1000 anos, né, 2000 anos, que fique fazendo parte, não é que nem o racho do Rito, né, que isso terminou, o 1000 anos, o Jornal Progresso já é centenário, e tenho certeza que com essa era nova, né, que está aí, né, nós nunca mais vamos perder. Ele está dentro do patrimônio histórico de Montenegro, que vai ficar junto com a Estação da Cultura, né, que vai ficar com todos esses patrimônios históricos, os prédios históricos, vai também o cais, ele vai ficar junto também para milhares e milhares de anos. Isso para nós é muito importante, vai ficar essa nossa história aqui, né? Nós vamos, vai ficar essa coisa acontecendo aí permanentemente, se Deus quiser. Muito obrigado, conversamos com Clóvis Domingues aqui no Entrevista na Beira do Rio.